Olha, o Fantástico da TV Globo revelou novas denúncias de assédio sexual contra o vereador Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro. E, Paulinha, a gente vem acompanhando esse caso, essas denúncias, e agora teve mais essas revelações, né? Pois é, uma semana depois da reportagem que revelou acusações de assédio moral e sexual contra o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, o Fantástico mostrou novas denúncias de estupro contra o parlamentar. 3 mulheres diferentes com histórias parecidas de relacionamentos consentidos que acabaram em violência. Em um dos depoimentos, uma mulher que diz ter sofrido abuso em 2017, época em que Monteiro era PM, conta o seguinte, vou ler aspas aqui. Começamos o ato sexual até então consentido, porém até um certo momento em que ele começou a me dar tapas, socos, a me filmar com o telefone. O tempo inteiro ele empurrava o celular, mas ele mesmo assim me filmava. Tentava filmar minhas partes, meu rosto. E eu comecei a me debater, me debatia, só que ele conseguiu fazer a penetração, tudo sem camisinha. Em um certo momento, ele colocou a arma na minha cabeça, mandando eu ficar quieta. Bom, no caso do vídeo vazado que a gente trouxe aqui já no Morning Show na semana passada, em que o Gabriel Monteiro aparece tendo relações com uma menina de 15 anos, apesar da jovem afirmar que a relação e a gravação foram consensuais e até de dizer ali em depoimento que ela mentiu a idade, a presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro disse à reportagem do Fantástico que mesmo que ela tenha autorizado a filmagem, o vereador cometeu o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Hoje, os integrantes do Conselho se reúnem com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e com promotores que abriram investigações contra Monteiro após as denúncias do Fantástico. Gabriel Monteiro foi chamado a prestar depoimento na quinta-feira passada para esclarecer as denúncias de assédio sexual contra uma ex-funcionária, mas faltou. No dia do depoimento, ele participou presencialmente da sessão na Câmara de Vereadores. Ele, dessa vez, não atendeu ao pedido da reportagem do Fantástico para dar ali uma entrevista e segue atribuindo essas acusações a interesses da máfia do reboque. Então, o caldo aí engrossando, mais depoimentos e tudo muito parecido, né? Aparentemente, é um comportamento que se repete, por enquanto, num total aí, 3 mulheres agora, tem 2 anteriores, tem o vídeo vazado da menina, quer dizer, mais e mais pessoas vindo trazer as suas histórias, né? O que é que vocês acham disso? Zoe, pode começar. Olha, Paulinha, abusador tem que ser punido com o rigor da lei. Nesse caso do Gabriel Monteiro, tem que ser investigado, são realmente várias e várias denúncias. Uma menina de 15 anos, por mais que ela fale que tem 18, dá para perceber quando é uma pessoa menor de idade, principalmente pela fala, pela forma como se comporta. Mas, enfim, então o Gabriel ele tem que ser investigado. Uma coisa que eu achei estranho é que o Fantástico ligou para ele, dando a oportunidade aí dele se explicar, e ele recusou. Ele teve a oportunidade, né? Abriram as portas lá onde foi que tudo foi... a bomba surgiu. Mas na primeira matéria ele falou com o Fantástico. Agora que não Só que agora ele não quis. Por quê? Que Mas não acho que é deve, porque não, ele achou que não teme. ele achou o programa ia manipular. Ele acha que o programa manipula. Não sei. Mas aí ia mostrar como o jornal manipula. Não, acho que tá certo. Ele deveria ir lá e dar a cara a tapa e falar, eu vou enfrentar isso porque eu tô com a razão. Mas assim, tem que ser investigado porque pode ser verdadeiro tudo isso, pode ser que não. Então, vamos ver como que corre tudo na justiça. Não quero ser leviana aqui de falar que ele é culpado ou ele é inocente. A justiça tem que decidir. Guga Noblat diz que a Zoe tem razão nesse ponto de que ele poderia ter dado entrevista para se defender. Mas, Guga, ele diz, né, pelo menos é o que ele argumentou aqui no Morning Show, inclusive, né, de que a Globo estaria fazendo essa matéria amando dessa máfia do reboque. Ele deu a entender isso aqui no Morning Show. Ele deu a entender que o segundo homem estava lá na sede da Rede Globo, chegou a mandar vídeos como se isso, enfim, implicasse em alguma coisa nesse sentido.
Faz algum sentido isso, Guga? Faz sentido algum. A Globo vai se unir a uma máfia. A Globo, que tem a história dela, que tem 1 milhão de negócios que fazem parte do guarda-chuva da Globo. A Globo, essa bilionária, essa empresa, que, se eu não me engano, é a 5ª maior de comunicação do planeta, se associou com uma máfia de ônibus, sei lá do que. Pô, isso é patético. Isso é uma desculpa de um político desesperado que, claro, faz o que todo político faz quando está sendo flagrado. Quer dizer que é alvo de perseguição política ou perseguição de grupos criminosos. Ele está fazendo o básico. Ele não tem para onde sair, gente. São muitas pessoas que cercaram a vida dele, que trabalharam com ele por anos e que se voltaram agora contra ele. E essa história da garota de 15 anos, ele sabia a idade dela, até porque ele a conhecia há muito tempo. Mas pela lei é consensual, você sabe, né? Você ficar com uma garota de 15, não, dependendo pode ser imoral, do país, cara, mas como o Brasil, aqui pode não. ser consensual. Aqui é 14 anos. Agora, você Mas acha... Adriles, parece que filmar é uma coisa complicada. Ele que disse que ela falou que ela tinha 18. A gente já viu vários vídeos desse sujeito manipulando as cenas. A gente sabe que ele é manipulador, que ele é autoritário, que ele sabe intimidar. A gente já viu isso. Imagina uma criança de 15 anos na mão de um sujeito manipulador, de um sujeito covarde, de um sujeito como Gabriel Monteiro. O quanto não é fácil um cara como ele conseguir colocar ela numa situação dessa, intimidá-la. Ela podia, a princípio, ter topado, mas pelo relato dela, depois virou uma situação que ela não queria mais. E como é que ela ia sair daquilo? Tirou a camisinha também, tirou a camisinha, penetrou sem camisinha, bateu. Ela pediu pra parar, ele não parou. Claro que se a princípio ela disse sim, ela tinha 15 anos. Ela se sentiu intimidada e se sentiu culpada e por isso demorou, inclusive, para fazer a denúncia. É um covarde, um sujeito que faz isso com uma criança de 15 anos e ainda filma e manipula. Isso é óbvio que é um crime que ele cometeu, tem que ser investigado, tem todos os sinais de ser um crime e a gente não pode levar como aceitável só porque ela tinha 15 anos e porque, a princípio, possa ter dito sim. O que aconteceu com ela é grave e há vários casos. Esse cara acabou, esse sujeito acabou e ele tem que ser cassado e, se a justiça confirmar esses relatos, e são muitos, quando são muitos assim, a gente sabe que a probabilidade é muito grande. A justiça confirmando, esse sujeito tem que ser preso. Mais ou menos. Você, Adriles? Olha, eu vou ser mais objetivo. A gente pode até não gostar, ter antipatia do estilo, da maneira como ele manipula algumas cenas, mas daí a dizer, induzir que é um crime, eu acho uma coisa mais complicada. Eu vi disse que foi. Eu vi os vídeos do Gabriel Monteiro com a menina em questão, com a mulher em questão de 15 anos. Eventualmente, ela parecia estar gostando do que estava acontecendo ali. É um casal, a gente tem que ser explícito aqui, que gosta de sexo forte, de um sexo sadomasoquista. Havia tabefes na cena. A moça parecia estar consentindo, parecia estar gostando, parecia sim. Como é que você fala parecia? Ué, porque parecia. Eu vi o vídeo, caramba. Pelo amor de Deus. Eu também vi o vídeo. Eu vi o vídeo, ela parecia estar consentindo, ela parecia estar anuindo. Eventualmente, o problema do sexo agressivo, o hardcore, que se diz, é porque deve haver algum tipo de código para onde é o limite desse hardcore, senão fica uma coisa difusa entre uma opressão e uma agressão e uma coisa consensual. Até nos meios sadomasoquistas existem palavras, existem ordens, existem pedidos. E, às vezes, a humilhação, a opressão, a situação de poder tem certos limites. Então, fica uma coisa muito tênue entre o que é abuso e o que é consentimento. Ou seja, tem que investigar. Mas é difícil estabelecer um princípio de investigação. Tudo bem, 3 moças foram lá e falaram mais ou menos a mesma coisa. Mas há um princípio também que a gente tem que investigar, que é o seguinte: quando uma pessoa se sente abusada por algo que ela não percebeu exatamente o que é, e aí eu dou uma certa razão ao Guga, uma adolescente de 15, 16 anos, não tem muita noção especificamente da realidade da vida, às vezes a ponto de ser abusada e não saber que está sendo abusada. Mas se foi consensual, não dá para estabelecer um princípio de crime ali. E outra coisa, o Gabriel Monteiro, em que pese o fato de ter uma personalidade contestável, no mínimo, ele realmente comprovou alguma situação de corrupção e ele tem muitos inimigos. E algumas pessoas podem ter algum tipo de ressentimento em relação à personalidade controladora, ou opressora, ou manipuladora dele, e querem se ligar. Então, é muito difícil fazer uma investigação da questão subjetiva dos relacionamentos afetivos sexuais que ele tem. Tem que se investigar, tem que se apurar, mas, assim, dar uma conclusão cabal, eu não consigo dar nesse sentido. Pode ser um cara imoral, um cara que manipula, mas criminoso sexual, não dá para testar isso. Então,